Olá pessoal, muito boa noite. Estamos aqui para o nosso último encontro dessa série Em Cristo, uma nova criatura, uma série de 8 estudos e hoje nós chegamos ao final. Em Cristo, uma nova criatura, em Cristo, uma nova identidade, em Cristo, uma nova pessoa. E hoje nós chegamos então ao final da nossa série e vamos pensar sobre este tema. Você precisa deixar o Espírito Santo guiar sua vida. Você já deixou o Espírito Santo de Deus guiar a sua vida? O texto de Atos 2:28 diz: E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo passou a fazer parte da sua vida no momento em que você recebeu Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Isto é, quando você passou a ter uma nova identidade. Você é uma nova pessoa. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que acontece depois de receber o presente da vida eterna? Quando se fala do relacionamento entre o crente e o Espírito Santo? É uma pergunta para a gente pensar. A plenitude do Espírito Santo. O segredo de uma vida cristã vitoriosa está na plenitude do Espírito Santo, de estar completo, de estar cheio da presença do Senhor, para não sobrar espaço para aquelas coisas ruins na nossa vida. Porque quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos dando lugar ao inimigo. O que significa ser cheio do Espírito Santo? O que significa ser cheio do Espírito Santo? Efésios 5:18 tem a resposta. Não vos embriagueis com vinho, em quem há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Como eu disse anteriormente, aí não vai sobrar espaço para aquelas coisas que não edificam. A expressão ser cheio do Espírito Santo significa ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Essa expressão é figurada, pois o Espírito Santo não é um líquido, um combustível, mas literalmente alguém que nos enche, ou seja, ele é a terceira pessoa da Trindade. Quando estamos sob o controle do Espírito Santo, nos tornamos semelhantes a Cristo. Este é o objetivo, não só da vida cristã, mas também do próprio ministério cristão confiado pelo Espírito Santo a determinadas pessoas na igreja. O texto de Efésios, capítulo 4, versos 11 ao 13, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Exatamente o propósito divino. Então a ordem de Jesus, enchei-vos. Nós encontramos aqui o verbo muito interessante e pleno de sentido. Na língua portuguesa aqui, o verbo está no modo imperativo, o que dá uma noção de ordem. Não temos escolha nesta questão. Não existe desculpa que valide nossa negligência ou falha em ser cheio do Espírito Santo. Do crente mais anônimo até o mais conhecido, do convertido mais recente até aquele que tem sido um seguidor de Cristo por décadas. Todos estamos incluídos nesta ordem divina. E aí, na língua portuguesa aqui, o verbo está no plural. Isso significa que envolve todos os crentes, de todas as épocas. Devemos ser controlados pelo Espírito Santo e viveremos em obediência, em submissão à voz dessa palavra. Como ser cheio do Espírito Santo? Talvez você esteja indagando aí. Como? É preciso que tenhamos sede. Você já experimentou a sensação de secura? Dá uma vontade grande de beber água e não ficamos satisfeitos até que encontremos água para matar nossa sede. É essa mesma sede que devemos ter em relação ao poder do Espírito Santo. Devemos sentir secura de nossa estagnação espiritual. Às vezes ficamos parados espiritualmente. Então você que está dando seus primeiros passos na presença de Jesus,
está com aquele todo gás, todo ânimo, e aí com o passar do tempo você começa a diminuir. Não, ser cheio do Espírito Santo é você continuar firme diante do Senhor, independentemente das circunstâncias, com o desejo profundo de matar a sua sede espiritual. E aí, para que sejamos controlados ou cheios do Espírito Santo, nós temos alguns fatores. É preciso limpar o recipiente, a nossa vida. 1 João 1,8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Quando desejamos que o Espírito Santo controle nossas vidas, ele irá mostrar o que há de errado em nós. Precisamos tratar o pecado em nossas vidas como algo que realmente atrapalha a nossa comunhão com Deus e não permite que produzamos frutos na vida cristã. É preciso que os pecados sejam reconhecidos. Não podemos dizer que não temos pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. Romanos 7, 14 e 17 e 23 diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, da maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, a gente precisa vencer o pecado na nossa vida. Na maioria das vezes, temos culpa dos pecados que cometemos, porque fazemos concessão com o inimigo na luta espiritual. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Não podemos. Precisamos ser controlados pelo Espírito Santo. Não nos apercebamos que o nosso coração nos engana. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Por isso é preciso pedir a Deus que nos ajude a sondar os corações. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O salmista, ele declarou no Salmo 139, 23 e 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então eu preciso ter esse desejo, se queremos ser controlados pelo Espírito Santo. Depois é preciso confessar os nossos pecados, não ao homem, mas a Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Salmo 132, versículos 3 ao 5. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. A gente precisa chegar assim diante do nosso Deus, como o salmista. E aí a gente precisa entregar o nosso recipiente. Todo o nosso ser precisa estar nas mãos de Deus. Se quisermos estar cheios do Espírito Santo, é necessário que haja uma entrega pessoal. Em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz que devemos entregar nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como culto racional. Só quando há uma entrega é que de fato experimentamos a vontade de Deus, o mesmo que está cheio do Espírito Santo. É assim que precisamos viver na presença do nosso Deus. E também é preciso saber o alvo da plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Capacitar os cristãos para falarem do Evangelho, para viverem o Evangelho. Atos 2,11 diz: cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Todos precisam ouvir da palavra de Deus. Também dar coragem para enfrentar o inimigo. O Espírito Santo de Deus é quem dá coragem para a gente enfrentar o inimigo que está ao derredor, bramando como leão,
buscando quem possa tragar. Atos 4, 8 a 12 diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, olha o destaque, olha como que a gente precisa, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, ou seja, todas as pessoas precisam estar cheias do Espírito Santo, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado. Seja conhecido de vós todos e de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Em nome desse aqui, este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Essa é a palavra que precisamos proclamar, cheios do Espírito Santo. Precisamos ter a coragem para anunciar essa verdade. O Espírito Santo dá liberdade para a gente testemunhar. Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Como estamos precisando disso hoje? Você que está assumindo um compromisso com Jesus, assuma esse compromisso, seja cheio do Espírito Santo e permaneça diante dele com ousadia, anunciando a palavra da verdade, porque é o Espírito Santo que proporciona a gente testemunhar. Ele também dá autoridade para repelir a oposição satânica. Atos capítulo 13, versos 9 ao 10, 9 e 10. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Então nós vemos que essa é a palavra da verdade, essa é a palavra que precisamos viver intensamente, porque o Espírito Santo que proporciona isso, e também ele proporciona alegria aos nossos corações. Podemos estar atravessando momentos difíceis, mas é o Espírito Santo de Deus que vai proporcionar nos nossos corações o refrigério, a alegria. Atos 13:52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Concluindo, pensemos no seguinte: crentes cheios do Espírito Santo, eis a maior necessidade dos dias atuais. Deus está trabalhando em nós desde o dia que criou a sua imagem e semelhança. Ele quer nos suprir e deseja intensamente satisfazer a nossa sede espiritual. Não precisamos pedir a Deus que nos dê o Espírito, porque Ele já nos deu no momento da nossa conversão. Porém, precisamos ter sede do Espírito Santo de Deus, sermos controlados por Ele. Se não estou tendo sede do Espírito Santo, como deveria ter necessitado orar corajosamente a Deus, suplicando perdão pelos meus pecados, purificação para a minha vida e constante e profundo desejo de ser controlado pelo Espírito Santo. Amém? A gente precisa entender essa verdade. Pergunta para a gente estar terminando essa série de estudo, precisamos analisar seriamente aqui. Tem sentido a necessidade e o desejo de ser cheio do Espírito Santo? Ou você está deixando a vida te levar? Pensa aí, na sua casa, onde você está agora. Tenho cuidado da minha vida espiritual para poder ser cheio do Espírito Santo? Ou vivo relaxadamente, de qualquer jeito, falo que não deve, faço o que não deve? E aí? A gente precisa pensar nessa pergunta. Mais uma: há pecados em minha vida que precisam ser confessados? Há pecado? Chegue ao trono da graça. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se achegue ao trono da graça. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, por essa certeza que em Ti nós temos uma nova identidade, Deus. Pai, agora por essa vida que está nos acompanhando, que está começando a sua vida contigo, Pai. Que haja esse desejo de diariamente ser cheio do Espírito Santo, para não sobrar brechas para o inimigo, Pai. Limpemos todo o nosso recipiente com a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe
E não pare só nessa série. Continue a caminhada meditando na palavra de Deus. Amém.